Olá pessoal, retornando então para a nossa aula do curso de extensão sobre História das Relações Internacionais Contemporâneas. Nessa aula a gente vai tratar do período da Segunda Guerra Mundial, né? Começamos com a imagem que ficou parada na aula anterior, o desembarque na Normandia, né, o dia D, um dos eventos mais representativos da Segunda Guerra Mundial. Eu queria começar mostrando um mapa da Europa e destacando onde fica a região da Normandia, para quem não está muito familiarizado, né? Queria que vocês observassem posições da Inglaterra, da França, da Alemanha no mapa, porque ao longo dessa aula a gente vai sempre falar desses estados, é importante ter isso em mente, né? Para quem, como disse, não está familiarizado, o lugar do desembarque das forças aliadas na França foram as praias localizadas na região da Normandia, né? Que fica ali na costa do Canal da Mancha, que separa a ilha do continente, né? Que separa a Inglaterra, Reino Unido como um todo, do continente europeu. Esse período ele é importante porque a Segunda Guerra Mundial foi um daqueles elementos-chave, né, que não só representam o completo fim de alguma ordem internacional, porque nós já vimos que a ordem internacional estava bastante deteriorada desde o final da década de 20, início dos anos 30, a Segunda Guerra é aquele evento-chave, né? Alguns analistas, inclusive, dizem que a Segunda Guerra Mundial é o momento que marca o completo fim da Ordem de Viena, né? E que a Ordem de Versalhes teria sido uma espécie de arranjo ali temporário, que não deu certo por razões diversas, e uma das razões é porque ainda estava muito calcado nas ideias da Ordem de Viena, enquanto que aqui a Segunda Guerra Mundial acaba com a possibilidade de termos como hegemonia coletiva, tal qual se praticava no século XIX. Né? Por isso é central a Segunda Guerra Mundial para a gente compreender como que a ordem internacional passa por uma transformação importante ao seu fim. E acredito que, tal qual fiz na aula anterior, dividir aqui em dois períodos para a nossa análise é importante. O primeiro deles é de 39 a 41, é aquele período que alguns autores chamam de uma espécie de guerra civil europeia, né? E 41 a 45, que seria aquele período de mundialização, é quando a Segunda Guerra Mundial de fato se torna mundial, né? Bom, esses dois são os marcos cronológicos e temáticos que eu quero me basear na nossa aula de hoje. De 39 a 41, tá? Alguns autores usam essa expressão porque foi a fase que a Alemanha dominou a Europa, tá? Com alguma participação ainda que limitada da Itália. Né? O Japão na Ásia rivaliza com os Estados Unidos, e com o sentido de trazer liberdade para os asiáticos, né? O lema talvez nunca expresso na forma de um tratado ou coisa do gênero, mas a ideia de uma Ásia para os asiáticos, né? Então, o Japão cumpre esse papel importante, enquanto que a Inglaterra e a França elas estão numa ideia digamos assim, juntos somos mais fortes, enquanto que a Alemanha está profundamente baseada no argumento de espaço vital, né? Ou seja, aquele espaço que eu simplesmente preciso para que os alemães sobrevivam. Há uma imagem bastante expressiva do período, é a invasão da Alemanha, aliás, da França pela Alemanha em 1940, né? Esse período é bastante expressivo porque marca o completo fim de algum tipo de ordem internacional que pudesse estar vigorando naquele momento. Né? Aqui o espírito de Versalhes, o espírito revanchista de Versalhes, foi absolutamente revertido, e essa imagem do Hitler
próximo à Torre Eiffel é bastante significativo nesse sentido. Outra imagem bastante significativa, mas que o conjunto de imagens, né, mas que se referem a 1941, é a Batalha da Inglaterra. A Inglaterra foi absolutamente sofreu bombardeios constantes dos alemães, né, sobretudo com o uso de aviões, né, para a finalidade bélica. E a gente tem imagens de espaços destroçados, né? Então esse é um outro elemento importante em 41. Os alemães não conseguiram invadir a Inglaterra, por razões diversas, mas promoveram uma série de ações que geraram pânico, que geraram medo na população e que também geraram reações por parte da Inglaterra e dos seus aliados na sequência. Há outro elemento importante de 1941, né, o rompimento total do pacto da Alemanha com a Rússia, né? A gente tem nesta imagem soldados soviéticos atacando posições alemãs, né, na Batalha de Stalingrado. E isso foi um outro elemento importante da guerra, ainda no âmbito europeu, mas aqui no leste europeu. Então vejam que os alemães estavam atuando em duas frentes, né? Uma frente para leste e uma frente para oeste, né? E outro elemento também que já começa a demonstrar uma modificação nos rumos do conflito é o ataque em Pearl Harbor em dezembro de 1941. Isso aí já tem uma outra conotação. Um aliado da Alemanha na Ásia, o Japão, promove este ataque e vai ter uma resposta dos Estados Unidos a este evento que foi considerado um ataque ao território e à soberania dos Estados Unidos. Bom, já de 41 a 45, a gente tem o segundo período que eu estou dividindo aqui na minha apresentação, que é o período de mundialização da guerra, né? Que é, portanto, o período em que os Estados Unidos está interessado não somente na resolução do conflito europeu, mas na reconstrução da ordem mundial após esse período. A gente vê surgir nesse período o conceito de superpotência, né? Era algo que não se conheciam as potências, o que foi a hegemonia coletiva, ela era a reunião das potências europeias, né? Agora os Estados Unidos surge como uma superpotência, né, com capacidade e interesse nas relações entre os estados. Bom, a gente também pode dizer que a Inglaterra, que era um player internacional de grande monta, praticamente foi à falência, né, compreendeu o papel dos Estados Unidos no futuro pós-guerra, né, e promoveu uma série de acordos de base. Inclusive é muito conhecida a Carta do Atlântico, né, que é diferente dos 14 pontos de Wilson, tem alguns elementos que serão mais duradouros nas relações internacionais. Aqui uma imagem da Carta do Atlântico. Eu destaquei o resumo dos pontos aqui. O primeiro deles começa com o fato de que, terminada a guerra, nenhum Estado vai buscar ganho territorial. Para lembrar que essa Carta do Atlântico ela é de 41, tá? Ela é de agosto de 41. Observem que é assinada por Franklin Delano Roosevelt e pelo Churchill. E essa carta, em que pese o fato dela ser de agosto, os Estados Unidos ainda não estavam na guerra, entraram depois de Pearl Harbor, portanto depois de dezembro. Mas aqui contém alguns elementos básicos da ordem internacional pós-guerra. Nenhum ganho territorial seria buscado.
Os ajustes territoriais deveriam ser feitos de acordo com os desejos do interessado, portanto, não haveria espaço para o revanchismo que teve no espírito de Versalhes, por exemplo. Que as pessoas teriam direito à autodeterminação, isso vai virar um problema enorme, sobretudo no leste europeu, em grupos que vão se formar e vão rivalizar no contexto posterior da Guerra Fria. Tá? Um elemento do liberalismo no item 4, né? As barreiras comerciais deveriam ser excluídas. Algum tipo de cooperação econômica global, né? E aí aqui, contraditoriamente ao liberalismo clássico, também algum tipo de avanço do bem-estar social, né? E garantias de liberdades, como a liberdade de expressão, liberdade de navegação, e aí, sim, um item também de desarmamento das nações agressoras, né, após a guerra. Então, vejam que o espírito da Carta do Atlântico é mais realista do que, por exemplo, os 14 pontos de Wilson, em que pese o fato de que estamos diante de contextos diferentes em termos das suas proposições. Esse mapa não é preciso no sentido de que isso foi muito dinâmico, mas basicamente, se pudéssemos chamar de ordem internacional da Segunda Guerra, o que nós tivemos foi dois grupos. O grupo formado pelas potências do eixo, né, representadas principalmente por Alemanha, Itália e Japão, mas não eram os únicos, haviam outros que do eixo faziam parte. Os aliados, basicamente representados pela Inglaterra, Estados Unidos e, na sequência, pela Rússia. Tá? Mas alguns estados neutros, que é o que aparece no mapa para vocês aí em amarelo, mas isso foi muito dinâmico. Alguns estados flertaram com os dois lados, como foi o caso do Brasil, por exemplo, que se posicionou ao lado dos aliados somente em janeiro de 42. E também, além desses estados, outros que foram aderindo aos poucos a um ou a outro, ou modificando a sua condição de acordo com o desenvolvimento dos eventos. Mas está aí um mapa para se ter uma ideia de uma configuração de onde estavam os aliados, os aliados e onde estavam as potências do eixo. Eu queria fazer uma sugestão também de documentário para aqueles que gostam de se ater aos eventos da Segunda Guerra Mundial. Recentemente foi divulgado um documentário chamado Grandes Momentos da Segunda Guerra Mundial em Cores, no Netflix. E é um documentário recomendável para que vocês assistam por vários motivos. O principal deles é que é um esforço de colorir as imagens da guerra, não somente imagens de fotografia, mas também de vídeos, tá? E apresentando alguns dos episódios da guerra. É um documentário, portanto, que eu recomendo para aqueles que tenham interesse em assistir algo associado à Segunda Guerra Mundial. Esta fotografia ela é bastante expressiva, né? A gente tem sentados três grandes líderes, o Stalin, da União Soviética, o Franklin Delano Roosevelt, dos Estados Unidos, e o Winston Churchill, da Inglaterra. Essa fotografia é de 43, tá? Quando se faz os preparativos para o desembarque na Normandia. Não era um consenso o desembarque na Normandia. O Stalin, por exemplo, sempre manifestou uma postura contrária. Ele dizia que deveria se reforçar a frente leste, né? Ou seja, onde ele estava atuando contra o Hitler com um considerável sucesso, e não abrir mais uma frente de batalha e assim dispersar esforços no enfrentamento ao Hitler. Alguns analistas colocam o início do surgimento da Guerra Fria aqui, em 43, nesse embate entre o Stalin e os líderes das potências capitalistas. Basicamente, a gente tem, então, duas lideranças surgindo, emergindo desse processo da Segunda Guerra Mundial, à medida que o nazismo vai encolhendo, essas duas superpotências vão crescendo.
Os Estados Unidos defendiam uma abordagem dura à Alemanha e ao Japão, não nos termos de Versalhes, mas uma abordagem dura. Também defendia a autodeterminação dos povos, a economia liberal, uma ideia de segurança coletiva e um conceito bastante complicado que é de policiais do mundo, né? Ou seja, algumas nações deveriam ter em nome da segurança coletiva, ter esse direito, entre aspas, de ser policiais do mundo, né? De agir para evitar um novo Hitler, enfim, evitar um novo confronto, uma nova guerra mundial, uma terceira guerra, enfim. Era essa a preocupação, porque vejam que o espírito de Versalhes não funcionou. Terminou a guerra em 18, o período entre guerras foi curto, né? Em 39 já há uma nova guerra na Europa que se torna uma guerra mundial. Quanto que a União Soviética tinha uma preocupação maior com a garantia da sua segurança nacional, o argumento dos membros do Partido Comunista não era argumentos desconsideráveis, porque vamos lembrar que tanto Napoleão, quanto a Primeira Guerra Mundial, quanto Hitler, quanto a Segunda Guerra Mundial, tocou diretamente a segurança nacional da Rússia, né? E fez com que a Rússia, a União Soviética, tivesse que dar respostas imediatas ao que estava acontecendo. Por outro lado, o Stalin tinha uma pretensão de expansão territorial no leste europeu, naquilo que depois vieram a ser outras repúblicas socialistas que aderiram à União Soviética, e, sobretudo, aumentar a influência no leste europeu, naquele espaço, inclusive, de atuação da Rússia. E aí tem um outro detalhe, o que os russos tinham a seu favor nesse ponto também, era o fato de que eles libertaram o leste, né? Então, ou seja, foi o Exército Vermelho que foi expulsando o exército nazista do leste europeu e isso deu uma vantagem naquele espaço de interesse, inclusive, da União Soviética. Caminhando para o fim da nossa aula de hoje, o que a gente pode ver, portanto, no fim da Segunda Guerra Mundial é o esboço de uma nova ordem internacional, com duas superpotências a rivalizar, a União Soviética e os Estados Unidos, ambos muito fortes, com muita habilidade, muito competentes, tá? Com diferenças não somente ideológicas, mas também de resultados da guerra, né? A gente pegar a União Soviética, mais de 26 milhões de mortos foram contados, enquanto que os Estados Unidos, por exemplo, tiveram apenas perdas militares na casa de 418.500 mortos aproximadamente. Tá? Então, esse é outro elemento para a gente pensar como a guerra afetou a vida das pessoas na União Soviética de forma muito mais direta, né, por conta da geografia, inclusive, do que os Estados Unidos. É bom reforçar que no leste o Stalin, a União Soviética é lembrado como libertador, né, porque vai, de fato, libertando territórios da presença do exército nazista. E na frente oeste, os Estados Unidos serão lembrados aí pelo desembarque na Normandia, pela atuação na sequência do dia D, portanto, libertando França e o que vinha na sequência. Por fim, eu me despeço com uma imagem de um cogumelo provocado por um teste nuclear de 1952. Tá? Ele foi uma das centenas de testes, né, conduzida pelos Estados Unidos de 45 a 92. E essa imagem ela é bastante expressiva sobre o final da Guerra Fria, da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. E não somente testes ocorreram, mas uma escalada nuclear bastante preocupante que ocorre na sequência e com ela todos os desdobramentos daquilo que se convencionou chamar de Guerra Fria.